Imagine a seguinte situação. Alguém te provoca, te ataca ou tenta diminuir quem você é. A primeira reação costuma ser retrucar, se justificar ou até mesmo se sentir impotente. Mas e se eu te dissesse que existe uma forma de desarmar qualquer pessoa que tenta te derrubar, mantendo sua paz interior e seu valor intacto? No vídeo de hoje, vamos explorar como o estoicismo, uma filosofia milenar, pode te dar o poder de reagir com inteligência emocional diante de críticas, ataques pessoais e provocações. Se você já passou por momentos em que reagiu de cabeça quente e depois se arrependeu ou se sente pressionado a se justificar para quem não merece, este vídeo é para você. Aproveita para deixar seu like agora mesmo, porque além de ajudar o canal, você não vai querer perder nada do que vem a seguir. Vamos juntos entender como o silêncio estratégico, a indiferença e o autocontrole podem transformar sua forma de lidar com conflitos. É inevitável. Em algum momento da vida, todos enfrentamos críticas, ofensas ou tentativas de diminuição, seja no ambiente de trabalho, em discussões familiares ou até mesmo nas redes sociais. Lidar com ataques emocionais pode ser desgastante. Quando nos sentimos atacados, nossa primeira reação costuma ser defensiva ou agressiva. A adrenalina sobe, o coração acelera e muitas vezes acabamos agindo de forma impulsiva. E o que acontece? Geralmente nos arrependemos. Sentimos que demos mais poder ao agressor, que ficamos à mercê das provocações. O estoicismo nos ensina que não são os eventos externos que nos afetam, mas a interpretação que damos a eles. Epicteto. Se você quer praticar o estoicismo com disciplina e êxito todos os dias para sua evolução mental, clique no primeiro link da descrição e conheça estratégias infalíveis para transformar sua vida. Dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas sim os julgamentos que fazemos sobre elas. Ou seja, se alguém nos ataca e reagimos com raiva ou mágoa, não foi o ataque em si que nos desequilibrou, mas a forma como interpretamos aquilo. Quando compreendemos que não temos controle sobre o comportamento dos outros, mas podemos controlar nossa resposta, ganhamos poder. Deixamos de ser reféns da opinião alheia. Quantas vezes você já discutiu com alguém e, após esfriar a cabeça, percebeu que a situação poderia ter sido diferente se tivesse se mantido calmo? Essa percepção é fundamental. Muitas vezes, o ataque ou a provocação é apenas uma tentativa do outro de desestabilizar. Quando você reage de forma descontrolada, acaba confirmando o poder do agressor sobre suas emoções. Mas quando mantém a calma e a racionalidade, quem perde a razão é ele. Nos próximos capítulos, vamos explorar como aplicar a filosofia estoica de maneira prática para que, diante de um ataque, você possa escolher não se afetar. Vamos entender como o silêncio estratégico, a indiferença consciente e o autocontrole são armas poderosas para desarmar quem tenta te derrubar. Se prepare para mudar completamente sua perspectiva e conquistar uma paz interior sólida, inabalável. O silêncio é muitas vezes subestimado. Em uma sociedade onde todos querem ser ouvidos e responder imediatamente, o silêncio se torna um ato de resistência, uma arma de poder. No estoicismo, o silêncio estratégico não é sinônimo de fraqueza ou submissão, mas uma forma de manter o controle diante de provocações. Quando você escolhe o silêncio, está tomando uma decisão consciente de não alimentar o conflito, de não oferecer munição ao seu oponente. Imagine alguém te insultando, tentando provocar uma reação. Se você responde de imediato, inflamado, acaba confirmando o que o outro quer, seu descontrole. No entanto, se permanece em silêncio, controlando suas expressões faciais e mantendo a calma, quem fica desconcertado é o provocador. Ele esperava um conflito, uma explosão, algo que validasse o seu ataque. E quando não recebe isso,
Quem perde o controle é ele. O silêncio estratégico é uma forma de desarmar, é uma manifestação prática do princípio estoico de controlar aquilo que depende de nós e ignorar o que não está ao nosso alcance. Sua reação é seu poder, e quando você decide não reagir, está afirmando seu domínio próprio. Marco Aurélio, imperador romano e um dos maiores expoentes do estoicismo, escreveu em suas meditações: a melhor maneira de se defender é não se igualar ao ofensor. Escolher o silêncio é se recusar a jogar o mesmo jogo emocional do outro. Além disso, o silêncio pode gerar um efeito psicológico poderoso. Quando alguém tenta te atacar verbalmente e você não responde, o agressor é forçado a lidar com o eco do próprio veneno. Ele não recebe validação para seu ataque e muitas vezes começa a questionar a própria postura. Esse é o poder de deixar o outro refletir sobre o próprio comportamento enquanto você permanece inabalável. Mas atenção! O silêncio estratégico não significa passividade ou consentimento. Trata-se de um ato intencional e calculado, utilizado em situações específicas. Se alguém tentar impor algo injusto ou ultrapassar seus limites, o silêncio não é a resposta adequada. Nesse caso, a firmeza e a clareza são essenciais para estabelecer limites saudáveis. A prática do silêncio estratégico deve sempre estar alinhada com a consciência e o autocontrole. Imagine que, em um momento de ataque verbal ou crítica, a única coisa que você precisa fazer é simplesmente não se importar. Parece difícil, no entanto, essa é a essência da indiferença estoica, que é o verdadeiro poder de não permitir que nada externo afete seu estado emocional. No estoicismo, a indiferença não significa indiferença no sentido de ignorância ou frieza, mas sim a capacidade de discernir o que está sob seu controle e o que não está. Em outras palavras, você reconhece que a opinião dos outros e suas palavras não têm o poder de determinar quem você é, a menos que você dê esse poder a elas. Os estoicos acreditam que existem coisas que podemos controlar e coisas que estão além de nosso controle. As palavras, ações ou opiniões de outras pessoas estão fora de nosso alcance, mas a maneira como reagimos a elas está completamente sob nosso domínio. A indiferença estoica é a habilidade de separar seu valor e sua paz interior de qualquer tipo de ataque ou julgamento alheio. Isso não significa ignorar o que está acontecendo ao seu redor, mas sim manter a serenidade ao lidar com a situação. Quando alguém tenta te diminuir ou te atacar, ao invés de reagir emocionalmente, você se mantém inabalável, pois entende que essa provocação nada diz sobre você, mas tudo sobre a pessoa que tenta fazer isso. Essa habilidade de ser indiferente é o que permite que você se mantenha calmo e com o controle da situação, sem que a provocação externa consiga te atingir. Epicteto, um dos principais filósofos estoicos, ensina que não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. Quando você é capaz de se manter imune às provocações, você alcança uma liberdade verdadeira. Nada pode te atingir se você não permitir que isso aconteça. O poder está em não deixar que a crítica, o ataque ou a provocação definam sua reação. Isso não significa que você deve ser apático ou negligente com as situações ao seu redor. A indiferença estoica é uma prática deliberada, consciente, onde você decide em que se concentrar e como reagir. Ao manter a indiferença, você consegue avaliar com clareza a situação e decidir a melhor maneira de agir. Se alguém te insulta, a indiferença não é uma resposta passiva, mas uma maneira de não alimentar o conflito. Quando você se mantém calmo, você desarma automaticamente quem está tentando te provocar, porque o agressor perde a expectativa de uma reação emocional da sua parte. Isso coloca a pessoa em uma posição desconfortável, fazendo-a questionar o motivo pelo qual tentou te derrubar em primeiro lugar. Além disso, o estoicismo nos ensina que nossa paz interior não depende das circunstâncias externas. O que as outras pessoas dizem ou fazem não deve ter o poder de desequilibrar sua mente e seu espírito. Com a prática da indiferença,
ameaça, você desenvolve a habilidade de focar no que realmente importa: seu crescimento pessoal, suas emoções internas e suas reações, que são as únicas coisas que estão sob seu controle. Tudo o que acontece ao seu redor é transitório, mas sua capacidade de manter a paz interior diante das adversidades é o que irá te definir. Ao adotar a indiferença, você se torna mais forte emocionalmente. Isso não significa ser insensível ou ignorar a dor alheia, mas sim proteger-se de perder sua estabilidade emocional por causa das ações dos outros. Esse escudo emocional não é apenas uma defesa, mas uma forma de liberdade. Liberdade de se deixar levar pelas emoções negativas. Liberdade de se submeter à opinião dos outros e, principalmente, liberdade de agir de forma racional e equilibrada em qualquer situação. Se você aplicar a indiferença com sabedoria, perceberá que está no controle de sua vida emocional, independentemente do que aconteça ao seu redor. Você entenderá que sua reação é o reflexo da sua maturidade emocional. Quando alguém tenta te diminuir ou te atacar, você responde com calma e clareza, demonstrando que não precisa revidar para se afirmar. Essa postura não só desarma o agressor, mas também te coloca em uma posição de autoridade moral e emocional. Ao adotar o conceito de indiferença estoica, você não apenas se livra da influência de críticas destrutivas, mas também se prepara para lidar com qualquer situação de maneira mais equilibrada e estratégica. Você se torna mais sábio e resiliente, capaz de enfrentar qualquer desafio emocional sem perder o equilíbrio. Esse é o verdadeiro poder do estoicismo, a capacidade de manter-se inabalável em meio às tempestades externas. Nos próximos capítulos, vamos explorar como o autocontrole e a visão filosófica do mundo podem ajudar a fortalecer ainda mais essa indiferença e te preparar para enfrentar qualquer ataque ou provação com a mente tranquila e a consciência clara. Prepare-se para descobrir como o estoicismo não é apenas uma filosofia, mas um estilo de vida capaz de transformar sua forma de reagir ao mundo ao seu redor. O autocontrole é uma das virtudes mais poderosas que você pode cultivar. No estoicismo, o autocontrole não é apenas sobre restringir seus impulsos, mas sobre conquistar a liberdade emocional, permitindo que você controle suas reações ao invés de ser escravizado por elas. Esse princípio é essencial para quem busca manter a calma em meio ao caos, a serenidade em momentos de crise e, principalmente, o domínio sobre a própria mente e ações. Quando você tem controle sobre suas emoções, consegue se manter imune aos ataques externos e preservar sua paz interior. Epicteto, um dos grandes filósofos estoicos, disse que não temos controle sobre os eventos que nos acontecem, mas temos total controle sobre como reagimos a eles. Essa é a essência do autocontrole, não permitir que as circunstâncias externas governem seu estado emocional. Em momentos de crítica, julgamento ou ataque, a tendência natural é reagir impulsivamente, talvez com raiva, tristeza ou frustração. No entanto, essas reações instintivas muitas vezes nos levam a situações indesejadas, nos distanciando da nossa verdadeira essência e criando mais conflitos. O autocontrole, por outro lado, é a habilidade de pausar, refletir e agir de maneira racional, sem ceder aos impulsos momentâneos. Esse conceito está profundamente ligado ao fato de que nossa mente é o nosso único domínio. Podemos controlar como interpretamos os acontecimentos e, consequentemente, como nos sentimos em relação a eles. Quando alguém nos ataca, a primeira reação é muitas vezes emocional, mas se você praticar o autocontrole, será capaz de respirar fundo, analisar a situação e decidir a melhor resposta.
Isso não significa ignorar a dor ou os sentimentos que surgem, mas aprender a não se deixar dominar por eles. Quando você mantém o controle sobre suas emoções, se coloca em uma posição mais forte e estratégica, pois pode escolher como reagir com mais inteligência emocional. Um exemplo clássico de autocontrole pode ser visto em grandes líderes estoicos, como Marco Aurélio. Como imperador de Roma, ele enfrentou inúmeras provocações, conflitos e desafios. No entanto, ao invés de ceder ao impulso de se vingar ou revidar, ele aplicava os princípios estoicos em sua vida diária. Ele sabia que sua reação era a única coisa que ele poderia controlar. Assim, em situações de confronto, ele se mantinha firme, calmo e racional, demonstrando que o autocontrole não é apenas um benefício pessoal, mas também uma forma de liderança e autoridade moral. Adotar o autocontrole como prática diária exige esforço, mas os resultados são transformadores. Cada vez que você se depara com uma situação estressante ou provocativa e escolhe não reagir impulsivamente, você está exercitando seu autocontrole e fortalecendo sua paz interior. Esse hábito cria uma camada de proteção emocional contra os ataques externos, pois você aprende a ver os eventos como neutros e a reagir a eles com sabedoria e equilíbrio. Ao longo do tempo, essa prática se torna cada vez mais natural e você se torna mais resistente a qualquer tipo de provocação. O autocontrole também está intimamente relacionado com a clareza mental. Quando conseguimos manter nossas emoções sob controle, temos uma mente mais clara e focada. Isso nos permite tomar decisões mais estratégicas e menos reativas, resultando em ações mais eficazes e menos arrependimentos. Ao invés de reagir com base em um impulso momentâneo, você age de acordo com seus valores, princípios e objetivos. Essa clareza é um reflexo de uma mente disciplinada, que não é manipulada pelas circunstâncias ou pelas emoções. Além disso, o autocontrole permite que você estabeleça limites mais saudáveis. Quando você consegue manter sua paz interior, não se sente obrigado a ceder à pressão social ou emocional dos outros. Você entende que o comportamento do outro é responsabilidade dele e o seu é apenas seu. Assim, você consegue lidar com os ataques de forma assertiva e sem se perder emocionalmente. Isso é essencial para quem busca construir relacionamentos saudáveis, baseados no respeito mútuo e na autodeterminação. Portanto, ao desenvolver o autocontrole, você não apenas aprende a lidar com os ataques, mas também se fortalece como ser humano. Essa habilidade te coloca em uma posição de superioridade emocional, onde as provocações dos outros não têm mais o poder de afetar sua paz interior. Ao invés de se deixar arrastar pela maré das emoções intensas, você se torna o capitão do seu próprio navio, navegando com sabedoria e equilíbrio, independentemente das tempestades externas. Nos próximos capítulos, vamos explorar como a aplicação do autocontrole e da indiferença estoica se alia à sabedoria prática para criar uma resposta estratégica a qualquer situação. Você verá que, com o estoicismo, você não apenas desarma os outros, mas se torna mais forte e preparado para lidar com qualquer adversidade que surgir em seu caminho. A verdadeira força não vem da reação impulsiva, mas da habilidade de agir com calma, clareza e controle. Prepare-se para entender como transformar cada desafio em uma oportunidade de crescimento pessoal e sabedoria. Resiliência. Essa é uma das qualidades mais admiradas em tempos de adversidade. No estoicismo, resiliência não é apenas sobreviver a situações difíceis, mas transformar essas experiências em aprendizado e crescimento. Para o estoico, cada dificuldade é uma oportunidade para praticar virtudes como paciência, coragem e sabedoria. Ao invés de ser um obstáculo para o progresso, as adversidades tornam-se uma escola onde se aprende a lidar com as emoções de maneira mais equilibrada e racional. O segredo está em entender que os desafios fazem parte da vida, mas o modo como escolhemos enfrentá-los define quem somos.
Sêneca, um dos maiores filósofos estoicos, dizia que a dificuldade é o que nos torna fortes. Esse pensamento encapsula a visão estoica sobre os desafios. Eles não são algo a ser temido ou evitado, mas uma oportunidade de treinar nossas habilidades emocionais e melhorar nossa capacidade de lidar com a vida. Em vez de se deixar abater por uma crítica, uma perda ou um revés, o estoico vê esses momentos como um campo de treino. Cada vez que você lida com uma dificuldade de maneira calma e racional, você se fortalece e constrói uma maior resistência emocional para o futuro. A resiliência estoica está intimamente ligada à ideia de aceitação ativa. Isso significa que, ao enfrentar dificuldades, o estoico não se desespera nem se revolta contra as circunstâncias. Ele simplesmente aceita o que não pode mudar e se concentra no que pode controlar, sua reação. Quando alguém te critica ou tenta te derrubar, em vez de se deixar consumir pela raiva ou pela frustração, você escolhe manter a serenidade, respondendo com a mente clara e o coração tranquilo. Isso não significa que você deva ser insensível, mas que deve perceber a adversidade como uma oportunidade de crescimento interior. O conceito de aceitação ativa ensina a não se opor ao que é inevitável. Em vez de lutar contra o que não se pode controlar, o estoico foca em sua própria atitude diante do desafio. Isso cria uma perspectiva completamente diferente sobre as dificuldades da vida. Quando você se depara com uma crise, por exemplo, ao invés de pensar: por que isso está acontecendo comigo? O estoico pergunta: o que posso aprender com isso? Essa mudança de mentalidade transforma a adversidade em uma ferramenta de desenvolvimento pessoal. Porém, a resiliência estoica não significa ser passivo ou esperar que as coisas simplesmente se resolvam. Ao contrário, o estoico age com coragem e determinação, mas sempre de maneira racional e controlada. Marco Aurélio, imperador de Roma e grande praticante do estoicismo, enfatizava que a verdadeira força vem da capacidade de resistir às tentações de reagir impulsivamente. Ele acreditava que, quando confrontado com desafios, o indivíduo deveria buscar o que estava sob seu controle, sem se deixar levar pelas circunstâncias. Para ele, a resiliência era a virtude de manter-se firme no caminho da sabedoria, mesmo em tempos de crise. A prática da resiliência exige uma mudança de perspectiva. Em vez de ver a dor e o sofrimento como inimigos, o estoico os encara como mestres que, ao ensinarem a lição da resistência, preparam-no para os desafios futuros. Toda situação difícil é uma oportunidade de aplicar o autocontrole, a indiferença e o silêncio estratégico, transformando um possível fracasso em um aprendizado. Cada vez que você se mantém firme diante de uma provocação ou de um revés, você fortalece sua capacidade de lidar com desafios ainda maiores no futuro. Por isso, a resiliência não é apenas sobre suportar as dificuldades, mas sobre aprender com elas. Quando alguém tenta te derrubar, o estoico entende que isso não é algo pessoal, mas uma oportunidade para treinar a virtude da paciência e da clareza mental. Ao enfrentar adversidades com essa mentalidade, você se torna mais forte a cada dia, mais sábio e mais preparado para os obstáculos que virão. O que é visto como um ataque ou uma crítica se torna apenas uma parte do processo contínuo de crescimento pessoal. Nos próximos capítulos, vamos ver como a resiliência estoica se alia ao conceito de aceitação da impermanência e à prática de visualizar as dificuldades como temporárias. Vamos também explorar como, ao integrar essa mentalidade na sua vida, você se torna verdadeiramente inabalável diante das tempestades da vida. O estoicismo oferece a chave para uma paz interior duradoura e uma capacidade de superar qualquer dificuldade com coragem e sabedoria. A compreensão da impermanência é um dos pilares fundamentais do estoicismo. Este conceito nos ensina que tudo na vida é transitório. As situações, as emoções e até mesmo as dificuldades que enfrentamos. Quando nos apegamos às coisas como se fossem permanentes, sofremos mais com os altos e
e baixos da vida. Mas quando aprendemos a aceitar que nada é eterno, nossa perspectiva muda completamente. Ao entender que, assim como as tempestades, os momentos de crise também passarão, somos capazes de manter a calma diante dos desafios, sem nos deixar dominar pelas emoções do momento. O filósofo estoico Heráclito, que influenciou profundamente o pensamento estoico, afirmava que tudo flui, nada permanece. Essa afirmação nos lembra que nada na vida é fixo. Tudo está em constante mudança. Assim, quando enfrentamos críticas, ataques ou qualquer tipo de provocação, devemos lembrar que essa situação também é temporária. O que nos afeta agora, com o tempo, se dissipará e perderá o seu poder sobre nós. A ideia de impermanência ajuda a reduzir o impacto emocional de eventos passados e até mesmo de ofensas feitas por outras pessoas. O segredo está em não se identificar com o momento, mas em reconhecê-lo como parte do fluxo da vida. Quando alguém te ataca, a tendência é dar uma importância excessiva à situação, como se ela fosse um reflexo definitivo de quem você é. Contudo, o estoicismo nos ensina a ver os ataques e críticas como algo que, embora possa ser doloroso, é passageiro. Eles são apenas uma pequena parte do vasto contexto da nossa vida. Ao reconhecer a impermanência de todas as coisas, somos menos propensos a reagir com intensidade emocional. Em vez de absorver a crítica de forma pessoal, entendemos que ela não define nossa identidade e que em pouco tempo ela será apenas uma memória distante. Essa perspectiva de que as dificuldades são temporárias pode ser extremamente libertadora. Quando você entende que nada dura para sempre, fica mais fácil manter a calma diante de uma situação difícil. Imagine que você está em um conflito, recebendo críticas ou sendo atacado. A primeira reação é sempre a de se defender, de reagir com raiva ou frustração. Mas ao se lembrar de que essa situação é apenas uma fase, um momento que logo passará, você é capaz de manter a serenidade. Em vez de se perder em emoções intensas, você se coloca em uma posição mais forte, mais racional e mais equilibrada. Marco Aurélio, que enfrentou crises políticas, pessoais e até militares durante seu reinado, praticava constantemente a reflexão sobre a impermanência. Ele escrevia em suas meditações: olhe para a natureza e veja como todas as coisas seguem o mesmo curso. As estações mudam, as flores murcham, as folhas caem. Tudo é passageiro. Esse pensamento o ajudava a não se apegar aos momentos de angústia ou frustração. Ele sabia que os tempos difíceis, embora desafiadores, eram apenas uma parte do ciclo da vida. Entender a impermanência não é apenas sobre aceitar que a dor vai passar, mas também sobre perceber que os momentos de felicidade e sucesso também são transitórios. Isso traz uma sensação de equilíbrio e humildade. Quando as coisas vão bem, é fácil se deixar levar pela euforia, mas o estoico sabe que isso também é temporário e que devemos cultivar a gratidão por cada momento bom sem nos apegarmos a ele. Da mesma forma, quando as coisas não vão tão bem, sabemos que essa fase também passará. Esse equilíbrio emocional nos torna mais resilientes e mais capazes de lidar com os altos e baixos da vida. A prática de visualizar a impermanência também é uma forma de manter a perspectiva correta em relação às dificuldades. Quando alguém te ofende ou te ataca, você pode perguntar a si mesmo: isso vai importar em 5 anos? Daqui a 1 mês estarei me lembrando disso? Muitas vezes a resposta é: não. Isso nos ajuda a liberar a carga emocional e a reagir de maneira mais equilibrada, sem nos perder em detalhes insignificantes. Cada provocação, cada crítica se torna apenas uma parte do fluxo natural da vida, e você se torna capaz de seguir em frente sem carregar o peso dessas experiências. Além disso, essa prática de ver a impermanência nos ajuda a fortalecer
nossa capacidade de desapego. Desapegar-se do que é passageiro é uma das chaves para alcançar uma paz interior duradoura. Você não se agarra às situações difíceis, nem se apega às vitórias. Isso não significa ser indiferente ou insensível, mas sim adotar uma postura de equilíbrio, onde você compreende que tudo é transitório e que a verdadeira paz vem de dentro. Ao focar no que você pode controlar, sua própria mente e suas respostas emocionais, você se torna capaz de lidar com qualquer adversidade com serenidade e clareza. Nos próximos capítulos, vamos explorar como a prática da impermanência e o desapego se unem para criar uma mentalidade mais forte e resistente. O estoicismo nos ensina que, ao entender que tudo passa, podemos viver com mais leveza, menos ansiedade e mais controle sobre nossas reações. Quando entendemos a natureza passageira dos acontecimentos, nos tornamos verdadeiramente inabaláveis, capazes de enfrentar qualquer desafio com sabedoria, equilíbrio e coragem. A visualização é uma técnica poderosa que pode ser aplicada ao desenvolvimento pessoal e à inteligência emocional. No contexto do estoicismo, ela se torna uma ferramenta essencial para fortalecer nossa resiliência mental e emocional. Ao visualizar os desafios antes que eles aconteçam, o estoico se prepara de maneira estratégica para lidar com as adversidades de forma calma e controlada. Essa prática não apenas prepara a mente para o que está por vir, mas também ajuda a minimizar o impacto emocional das dificuldades, tornando-nos mais aptos a responder com sabedoria e clareza. A visualização estoica, ou premeditatio malorum, é a prática de imaginar de forma deliberada as dificuldades e provações que podemos enfrentar. Mas o objetivo não é se concentrar no sofrimento ou na ansiedade. Pelo contrário, trata-se de um exercício mental que permite que nos preparemos para lidar com essas situações de forma racional e serena. Quando visualizamos mentalmente uma situação desafiadora, conseguimos, de alguma forma, criar uma resposta emocional mais controlada quando a situação real ocorrer. Ao antecipar um possível ataque ou uma provocação, podemos pensar com antecedência sobre como reagir com autocontrole, em vez de ser pegos de surpresa. Essa prática é fundamental para o estoico, porque permite que ele não seja dominado pelas circunstâncias. Ao antecipar dificuldades, ele prepara sua mente para não ser afetado pela intensidade emocional do momento. É como se estivesse treinando sua mente para manter a calma, mesmo quando o mundo à sua volta parece estar desmoronando. Isso também se aplica a situações de conflito pessoal ou profissional, em que podemos visualizar um cenário onde somos criticados ou atacados verbalmente. Ao praticar esse tipo de visualização, podemos, de maneira consciente, escolher a melhor forma de responder, sem reagir de forma impulsiva. Sêneca, em suas cartas, escreve que devemos estar preparados para as dificuldades que surgem na vida, pois elas são inevitáveis. Ele sugere que, ao anteciparmos essas dificuldades, conseguimos não apenas suportá-las melhor, mas também aprender com elas. Ao nos prepararmos mentalmente para uma situação desafiadora, ela perde o seu poder de nos desestabilizar. Se, por exemplo, sabemos que uma discussão ou um conflito está à frente, podemos usar a visualização para nos preparar emocionalmente, para que possamos responder com clareza e sabedoria. Essa preparação mental cria uma sensação de controle, pois sabemos exatamente como queremos reagir, ao invés de reagir impulsivamente, alimentando o conflito. A visualização também ajuda a reduzir a ansiedade relacionada aos desafios que enfrentamos. Quando visualizamos mentalmente uma situação difícil, conseguimos observar a situação de forma mais objetiva, sem a carga emocional, que muitas vezes surge quando estamos confrontados com um problema real. Isso nos dá a oportunidade de perceber que muitas das nossas preocupações e medos são exagerados ou, em muitos casos, infundados.
O simples ato de imaginar como lidaremos com um desafio pode diminuir significativamente o medo do desconhecido e nos preparar para uma reação mais equilibrada. Marco Aurélio, um dos maiores filósofos estoicos, também praticava visualização em sua vida. Ele se preparava mentalmente para as dificuldades que poderiam surgir em seu reinado, tanto em termos de batalhas como de desafios políticos e pessoais. Em suas meditações, ele reflete sobre como o estoico deve se preparar para enfrentar a adversidade de maneira racional e controlada. A visualização, para ele, era uma forma de internalizar a ideia de que os desafios eram inevitáveis, mas que a nossa resposta a eles é o que realmente importa. Essa prática de visualização pode ser aplicada no dia a dia, seja em situações pessoais ou profissionais. Quando sabemos que teremos uma reunião difícil ou uma interação tensa, por exemplo, podemos nos imaginar respondendo com calma e confiança. A visualização nos permite criar a narrativa de como queremos que a situação se desenvolva, nos ajudando a tomar decisões mais sábias e a agir com mais controle. Isso não significa que a situação será isenta de emoções ou desafios, mas que teremos a força interna necessária para manter o equilíbrio. A técnica da visualização não se limita a eventos externos, mas também se aplica ao nosso estado interior. Podemos visualizar momentos de calmaria, onde, independentemente das circunstâncias externas, conseguimos manter a paz interior e a serenidade. Essa prática reforça o princípio estoico de que, independentemente do que aconteça à nossa volta, somos os únicos responsáveis por nossas reações e por nossa paz interior. Ao visualizar esses momentos de equilíbrio, nos tornamos mais capazes de trazê-los à realidade, reagindo de maneira mais calma e racional a qualquer desafio. Em resumo, a visualização estoica nos prepara mentalmente para o que virá, diminuindo a ansiedade e o medo e nos permitindo reagir de forma mais controlada e equilibrada. Ao visualizar antecipadamente as dificuldades, podemos construir nossa resistência emocional, diminuir o impacto das provocações e cultivar uma maior serenidade diante das adversidades. Isso nos torna não apenas mais resilientes, mas também mais sábios e preparados para os desafios inevitáveis da vida. Nos próximos capítulos, vamos continuar explorando como as técnicas estoicas, como a visualização e a preparação mental, podem se tornar suas melhores aliadas no processo de desarmar quem tenta te derrubar. O objetivo é criar uma mentalidade inabalável que te permita reagir com equilíbrio e sabedoria, independentemente da provocação ou adversidade que surgir em seu caminho. A firmeza, para o estoicismo, é a qualidade de manter os próprios princípios e valores mesmo diante das adversidades. Quando somos provocados, atacados ou criticados, nossa tendência muitas vezes é desviar do nosso caminho ou reagir de forma impulsiva. Mas o estoico, ao cultivar a firmeza, aprende a permanecer fiel ao que é certo, independentemente das circunstâncias ou pressões externas. A verdadeira força não está em ceder às emoções do momento, mas em se manter inabalável nos princípios que definem quem somos. No contexto do estoicismo, a firmeza é sinônimo de aderir à virtude, de não permitir que o comportamento dos outros desvie nossa conduta. Marco Aurélio, em suas meditações, dizia: "A verdadeira liberdade é ser fiel a si mesmo, e não a escravo das circunstâncias." Ele compreendia que, ao ser guiado pela razão e pela virtude, um indivíduo pode se manter firme, mesmo quando os ventos da vida tentam nos derrubar. Isso significa que, ao invés de reagir com raiva ou desespero, devemos nos ater aos nossos princípios e manter a compostura, mesmo quando somos desafiados ou atacados. A firmeza estoica é profundamente ligada ao autocontrole, à disciplina interna e à sabedoria para distinguir entre o que podemos controlar
e o que não podemos. Quando alguém tenta nos derrubar, o que podemos controlar é nossa resposta. Podemos escolher como reagir, se nos manteremos calmos ou se seremos arrastados pelas emoções negativas que a situação evoca. A verdadeira firmeza está em não deixar que o comportamento de outras pessoas nos arraste para um estado de descontrole emocional. Isso exige uma grande força de vontade e clareza mental. Como em todos os aspectos do estoicismo, a firmeza se aplica não apenas nas situações mais óbvias, como confrontos diretos ou críticas, mas também nas pequenas escolhas do dia a dia. Ao mantermos nossas ações alinhadas com nossos valores mais profundos, reforçamos nossa firmeza interna. Por exemplo, se somos atacados no trabalho, nossa tendência pode ser buscar vingança ou simplesmente tentar nos defender de forma emocional. No entanto, a firmeza nos ensina a responder com calma, inteligência e principalmente integridade, sem nos rebaixarmos ao nível de quem nos ataca. Essa qualidade de ser firme nos princípios é como um alicerce. Ela nos dá estabilidade emocional para lidar com qualquer tipo de provocação, sem perder nossa essência. A verdadeira força não está em revidar com a mesma intensidade de quem nos ofende, mas em manter nossa postura digna, não cedendo às tentações da raiva, do ressentimento ou do orgulho ferido. Ser firme significa manter a honra, agir com justiça e compaixão, mesmo quando os outros falham em fazer o mesmo. Porém, vale ressaltar que firmeza não significa inflexibilidade. Um estoico sabe que a vida é cheia de mudanças e que, por vezes, a adaptação é necessária. Mas essa adaptação nunca deve ser uma rendição aos impulsos ou à pressão externa. A firmeza é a capacidade de manter o foco nos valores e princípios, mesmo quando isso significa desafiar as expectativas dos outros ou ir contra a corrente. Essa firmeza é o que nos permite agir com coragem diante da adversidade e com sabedoria diante da provocação. Uma metáfora interessante para compreender a firmeza é a de uma árvore robusta. Imagine uma árvore que resiste ao vento forte. Ela não cede à tempestade, mas também não é rígida ao ponto de se quebrar. Ela se adapta ao vento, mas mantém suas raízes firmemente ancoradas no solo. Da mesma forma, o estoico, ao manter-se firme em seus princípios, pode se adaptar às circunstâncias sem perder sua essência. Ele permanece flexível, mas jamais se desvia de seu compromisso com a virtude e a racionalidade. No entanto, a firmeza também implica em saber quando é necessário estabelecer limites. Se alguém está constantemente te provocando ou tentando te derrubar, a firmeza não significa permitir que essa pessoa continue abusando de sua paciência. O estoicismo ensina que devemos ser claros em nossos limites e proteger nossa paz interior, sem nunca ceder à tentação de revidar com raiva ou violência emocional. Manter os princípios não é um convite à passividade, mas uma forma de reagir com força moral, sem perder o equilíbrio. A firmeza estoica também pode ser aplicada em momentos de conflito interno. Muitas vezes somos nós mesmos que nos atacamos, duvidando de nossas próprias capacidades ou permitindo que a insegurança tome conta. A verdadeira firmeza não é apenas em relação aos outros, mas também em relação a nós mesmos. Manter-se firme em nossos próprios valores, no que acreditamos ser certo, nos ajuda a vencer a dúvida e a autossabotagem. Quando nos mantemos fiéis à nossa própria integridade, somos mais capazes de enfrentar qualquer adversidade externa, porque já vencemos as batalhas internas. Em resumo, a firmeza no estoicismo é a prática de permanecer inabalável em nossos princípios, valores e virtudes, mesmo quando somos provocados ou atacados. Ela nos ensina a agir com sabedoria, coragem e dignidade, mantendo nossa paz interior
diante das adversidades. Ao mantermos a firmeza, podemos nos tornar verdadeiros mestres de nossas próprias reações, capazes de desarmar qualquer tentativa de nos derrubar com calma, clareza e justiça. Nos próximos capítulos, exploraremos como essa firmeza pode se fortalecer ainda mais por meio da reflexão constante e da prática diária dos princípios estoicos. Vamos ver como tornar a firmeza uma parte central de nossa vida, não apenas em momentos de crise, mas em todos os momentos em que somos desafiados a manter nossa integridade. No estoicismo, a autorreflexão é uma das ferramentas mais poderosas para o autodesenvolvimento e para o cultivo de uma vida equilibrada e resiliente. Ela nos permite olhar para dentro, compreender nossas reações e comportamentos e nos questionar sobre o que realmente importa. A prática da reflexão diária, ou o exame de consciência, é um hábito que todos os grandes filósofos estoicos cultivaram em suas vidas, pois é através da reflexão constante que conseguimos identificar falhas, ajustar nossas atitudes e reafirmar nosso compromisso com a virtude. Marco Aurélio, um dos maiores expoentes do estoicismo, dedicava momentos de seu dia à reflexão. Em suas meditações, ele costumava se questionar sobre suas ações, sobre como poderia melhorar e como deveria reagir diante dos desafios da vida. Ele entendia que a verdadeira sabedoria vem não de uma resposta imediata, mas do processo constante de autoconhecimento. Cada dia oferece uma nova oportunidade para refletirmos sobre nossas atitudes, avaliarmos nossos erros e acertos e traçarmos um caminho mais alinhado com os nossos princípios. A autorreflexão é um espaço de honestidade. Não se trata de um momento para nos culparmos ou nos punirmos por nossos erros, mas para aprender com eles. Cada erro, cada fracasso é uma oportunidade de crescimento. Quando somos capazes de olhar para nossas reações diante de situações difíceis e entender por que agimos de determinada maneira, podemos tomar decisões mais sábias no futuro. No contexto do estoicismo, a reflexão diária é uma maneira de corrigir nosso curso e continuar avançando na busca por uma vida virtuosa. Ao refletir sobre as situações que vivemos, podemos questionar: eu reagi com sabedoria ou deixei minhas emoções me dominarem? Esse questionamento nos ajuda a tomar consciência das áreas em que precisamos melhorar e, ao mesmo tempo, nos dá o poder de agir de maneira mais controlada e racional no futuro. O processo de reflexão contínua fortalece nossa capacidade de manter a calma, o autocontrole e a resiliência diante das adversidades. Quando entendemos nossas reações, podemos escolher com mais clareza e consciência como responder sem ser arrastados pelos impulsos momentâneos. Uma das práticas mais comuns para a autorreflexão é manter um diário. Esse diário serve como um espaço seguro para anotar pensamentos, reflexões e insights sobre o que aconteceu durante o dia. Marco Aurélio, por exemplo, escreveu suas meditações como uma forma de se refletir e se orientar em sua jornada. Ao final de cada dia, ele revisava seus pensamentos e comportamentos, refletindo sobre o que poderia ter feito de melhor e o que havia aprendido com os desafios enfrentados. Ao escrever, ele conseguia ordenar suas ideias, reafirmar seus princípios e garantir que no dia seguinte estaria mais preparado para agir com sabedoria. Essa prática não precisa ser complexa ou longa. Pode ser tão simples quanto uma reflexão breve sobre o que aconteceu durante o dia, como lidamos com os desafios e como podemos melhorar. O importante é o compromisso de olhar para dentro de si, avaliar as próprias ações e reações e ajustar o comportamento de acordo com os princípios da virtude e da racionalidade. A reflexão diária também nos ajuda a fortalecer a mente, pois nos permite cultivar um estado constante de aprendizado e adaptação, sem cair na armadilha da arrogância ou da complacência. A autorreflexão nos coloca em contato com nossa verdadeira essência e nos ajuda a alinhar nossas ações com o que acreditamos ser certo. Quando refletimos sobre nossas atitudes,
somos capazes de enxergar as situações de maneira mais clara, sem os filtros emocionais que normalmente distorcem nossa percepção. Isso nos dá a oportunidade de agir com mais sabedoria e clareza, evitando decisões impulsivas ou reações descontroladas. Além disso, ao refletirmos sobre nossas ações, somos mais propensos a reconhecer nossos erros e a agir de maneira mais alinhada com a nossa verdadeira natureza. No contexto das provocações e ataques emocionais, a autorreflexão é essencial para garantir que reagimos da melhor maneira possível. Quando refletimos sobre uma situação de conflito, podemos avaliar se respondemos com raiva ou com calma, se conseguimos manter o controle ou se nos deixamos levar pelas emoções. Essa reflexão nos permite identificar padrões de comportamento que precisamos mudar e nos dá a chance de aplicar os princípios do estoicismo de forma mais eficaz. Ao refletirmos diariamente, tornamo-nos mais conscientes de nossas escolhas e mais capazes de reagir com sabedoria, independentemente das circunstâncias. Além disso, a autorreflexão ajuda a manter nossa motivação e foco. Ao refletir sobre os progressos que fizemos e os obstáculos que superamos, somos lembrados de nosso potencial de crescimento. Mesmo em momentos difíceis, a reflexão nos dá clareza sobre o que realmente importa e nos ajuda a não perder de vista nossos objetivos e valores. Quando nos deparamos com desafios, a reflexão diária nos oferece uma perspectiva mais ampla e equilibrada, permitindo-nos tomar decisões mais acertadas e focadas no que é essencial. Em resumo, a reflexão diária é uma prática essencial para qualquer pessoa que deseja viver de acordo com os princípios do estoicismo. Ela nos permite aprender com nossas experiências, corrigir nossas falhas e continuar nossa jornada em busca de uma vida mais virtuosa e equilibrada. Ao refletirmos sobre nossas ações, podemos garantir que estamos agindo com sabedoria, autocontrole e resiliência diante das adversidades. Essa prática constante de autorreflexão nos ajuda a fortalecer nossa mente, a melhorar nossas reações e a viver com mais clareza e propósito. Nos próximos capítulos, exploraremos como essa prática pode ser integrada de forma prática no nosso cotidiano, permitindo-nos viver de maneira mais consciente e resiliente. Chegamos ao final dessa jornada sobre como desarmar quem tenta te derrubar, aplicando os princípios do estoicismo em nossas vidas diárias. Aprendemos que a verdadeira força não está em revidar ou nos deixar levar pelas emoções, mas em cultivar a calma, o autocontrole e a racionalidade diante das adversidades. Ao praticarmos o silêncio estratégico, a indiferença consciente e a reflexão diária, nos tornamos mais preparados para lidar com qualquer provocação sem perder nossa paz interior. Isso nos permite não apenas preservar nosso equilíbrio emocional, mas também ganhar uma vantagem estratégica em situações de conflito, mantendo nossa dignidade e respeito próprio intactos. O estoicismo não é apenas uma filosofia distante, mas uma prática diária que pode transformar nossa forma de viver. Cada princípio que discutimos aqui pode ser incorporado ao seu cotidiano, ajudando você a reagir de maneira mais sábia e racional diante dos desafios da vida. A verdadeira liberdade está em aprender a controlar nossas reações, em não deixar que o comportamento dos outros dite como nos sentimos ou agimos. E com o tempo, a prática constante desses princípios nos torna mais resilientes e preparados para enfrentar qualquer obstáculo com uma mente clara e um coração calmo. Agora que você já conhece essas poderosas ferramentas do estoicismo, quero convidá-lo a dar o próximo passo na sua jornada de autodescobrimento e crescimento. Não se esqueça de deixar seu like nesse vídeo,
porque ele é um sinal de que você está comprometido com a sua evolução e quer ver mais conteúdos como esse. E para continuar aprendendo a viver de forma mais consciente, resiliente e equilibrada, te convido a assistir aos outros vídeos que vão aparecer na tela agora mesmo. Eles complementam perfeitamente tudo o que discutimos hoje e vão te ajudar a aprofundar ainda mais nos conceitos do estoicismo e como aplicá-los na sua vida. Se você quer se tornar uma versão mais forte e sábia de si mesmo, não perca a oportunidade de continuar essa jornada conosco. Clique nos vídeos e vamos juntos desbravar ainda mais os ensinamentos da filosofia estoica, para que você possa se tornar imbatível diante dos desafios da vida. Nos vemos no próximo vídeo.